Branquinho. E tem um negócio na Compasa que faz isso? Faz, chama estação de tratamento de água. Aí devolve pro rio? Não, essa água ela vai para sua casa nessa condição, ó. Né? A gente está pegando a água do Rio Doce, tratando ela e deixando ela em condição de consumir, tá? Gente, pessoal, atenção aqui, gente. Escutem o que a gente tá falando. Pessoal, hoje a gente está aqui conversando a respeito da qualidade da água e da preservação, não é isso? Então é muito importante a gente fazer o quê? O tratamento da água e o consumo da água. Para ele falar mais alto, fica assim, fala mais alto! No microfone. Pessoal! Pessoal, eu vou forçar um pouquinho aqui para todo mundo escutar. A gente está falando aqui hoje no stand aqui, participando, a gente veio trazer o quê? As metodologias de análise. As análises que são feitas para a gente poder tratar a água. Vocês estão vendo aqui, olha, a água que está aqui na vasilha, essa é a água do Rio Doce, né? Então essa água, ela é utilizada por algumas cidades, por algumas comunidades, para consumo. Mas antes disso, o que acontece com essa água? Ela passa por um processo de transformação. O que é um processo de transformação, gente? É uma estação de tratamento de água, onde a gente leva essa água aqui nessa condição, a gente vai fazer as análises da água, ver a quantidade de poluente que tem nela e vai passar por uma série de processos com adição de produtos para ela tornar nessa condição aqui, ó, para chegar nessa condição, ó. Essa é uma água que a gente considera potável, porque ela tem que ter transparência, não pode ter cheiro, não pode ter gosto, né? Essa é a água que a gente tem que consumir em casa, tá, gente? Então, esses equipamentos aqui, ó, esses vidrinhos que a gente está vendo aqui em cima da mesa, o que é? É o que a gente utiliza para fazer as análises da água, saber o que tem na água, qual que é a condição dela. E hoje mais importante ainda, depois que a gente viu o que aconteceu com o Rio Doce, né? O que aconteceu com o Rio Doce, gente? Ele foi a barragem estourou, não foi? Então, a água ficou assim, suja, né? Contaminada. Então a gente tem que tomar o devido cuidado, tem que cuidar bem da água para a gente ter esse recurso disponível para todos nós, não é isso? E a gente vai usar e vai deixar para as próximas gerações, né? Pode falar. água antes da barragem romper era branca? Sim, olha que pergunta interessante. Qual é o seu nome? Tainá. Olha o que a Tainá perguntou, gente. Antes da barragem romper, a água já era branca assim, ó, igual tá aqui, ó. Tainá, ela não era nessa condição branquinha não, mas era bem próxima disso, tá? Ela tinha uma qualidade muito melhor do que a gente tá vendo aqui hoje, ó. Mais ou menos essa, cara. Muito bem aqui, ó. Mais ou menos essa, ó. Né? E ainda assim, ela requer tratamento, né, gente? A água para consumo, ela tem que ser tratada, tem que passar por uma estação de tratamento para chegar nas nossas casas e aí a gente tem que ter condição de usar para quê? O que vocês fazem com a água em casa? Escovar dente, né? Preparar o alimento, né? E o que a gente não pode fazer com essa água em casa, gente? gastar, Desperdiçar, né? Depois que a gente escova o dente, na hora que está escovando o dente, não pode deixar a torneira fechada. E o banho? O banho Mas essa água tá servindo pra beber? Serve para beber. Mas não tem ferro igual. Não tem. Passou pela estação de tratamento de água, Tira tudo. tira. A análise é feita para certificar que a água tem condição de ir para a população. Então, a água que está saindo do Rio Doce, está passando por uma estação de tratamento, ela chega potável à casa das pessoas, tá? Total condição, atendendo todos os parâmetros. Então, gente, é um trabalho muito bem feito, de alto grau de confiabilidade, né? Nenhuma água pode sair de uma estação de tratamento sem atender todos os parâmetros, não. Então, se ela chega às nossas torneiras, é porque ela tem condição de ser consumida, tá? Então, gente, depois que ela atinge essa condição aqui, ó, é dever nosso cuidar dela. Quando a água chega na nossa casa, nós temos que ser prudentes. Temos que conversar com a nossa mãe, com o nosso pai e falar: mãe, nós temos que adotar medidas, nós temos que tomar cuidado para não desperdiçar água, porque ela pode faltar. Né? Tem muitos lugares aí, ó, espalhados pelo Brasil, que não tem essa condição de receber água na torneira. E aí, vocês, eu e todos nós aqui, somos responsáveis por cuidar da água, não é isso mesmo? Todo mundo que ciente disso, né? Então todo mundo conversar com os pais em casa, com os colegas a respeito da água. Temos que cuidar da água, temos que preservar a água, né? O que a gente está comemorando aqui hoje, gente? Dia da água. Exatamente. Então o tema é água. Vamos cuidar da água, né? Agora as perguntas, gente. O que vocês querem perguntar?
Eu quero perguntar pra que serve essa, o que essa máquina faz? Ó, ela tá perguntando aqui o que a maquininha faz. É a maquininha amarela que tá em cima da mesa. Esse aqui, seu nome é? Camille. Camille, essa é uma máquina que mede a quantidade de ácido na água. Se a água está em condição de ser consumida, de ser tratada. Então, a água está ácida ou está neutra? Ela tem que estar neutra para consumo. Então, esse aparelho, ela mede um dos parâmetros que eu tenho que analisar na água. E esse aqui, ó, o azulzinho, ele mede a quantidade de material que está suspenso, a sujeira que está na água. Ó. Observe o frasquinho aqui, ó. Vou agitar ele, vocês vão dar para vocês verem a sujeira subindo, ó. A sujeira subiu. Olha lá. Tá vendo? Então, esse frasquinho, juntamente com o aparelho, vai medir isso. Quanto de sujeira que tem nessa água hoje? Pra que esses negócios? Esses aqui são os padrões, são os reagentes que eu utilizo para fazer as análises. Tá? Isso aqui não é água, gente. Isso aqui é um reagente que eu utilizo para fazer análise. Tá? Não tem nada a ver com a água do Rio Doce, não. Ou pra que isso aqui serve? Mais uma pergunta do coleguinha aqui, ó. Ele tá querendo saber para que serve isso aqui, ó. Isso aqui é um instrumento de laboratório para medição, ó. Ó. Que legal, a sujeira ali. Aqui, tá vendo? Aqui eu medi, ó, 100 ml de água. E no laboratório eu preciso ter precisão nas medidas. Quando eu vou fazer o exame da água, eu preciso ter a medida certinha de quanto de água que eu vou analisar. Preciso, né? Preciso. Graduado, né? Tem graduações, né? Então ele deu 100 ml, são 100 ml, tá, gente? Então é instrumento de laboratório. É para mim trabalhar, fazer análise, tá bom? Quem mais, gente, quer fazer pergunta? Vocês cuidam só do Rio Doce? Não, olha que pergunta interessante aqui, olha. Ela tá perguntando, opa, obrigado, tá? Ela tá perguntando se a gente cuida só do Rio Doce. A gente cuida de todos os rios da nossa região, né? A gente tem o dever de cuidar de tudo que tá na bacia do Rio Doce, os afluentes dele. Então qualquer riachozinho nós precisamos cuidar, desde o maior até o menor. Tem cidades que não pegam água do Rio Doce, pegam água de outros rios, de córregos, Piracicaba, né? Lembra da história do Piracicaba, né? Isso. Piracicaba está mais limpo para entrar no Rio Doce. Exatamente, agora, né? Não é verdade? Então, todos os rios da nossa região, a gente tem que zelar por eles. Porque talvez, diretamente, a nossa cidade não esteja utilizando. Mas a outra cidade vizinha utiliza, o outro vizinho utiliza. E a água é um ciclo, né? Então esse ciclo, ele afeta todos nós. Todos nós. A recuperação do Rio Doce depende dos outros rios. Exatamente, muito bem colocado. Também é instrumento de laboratório, tá, gente? Tá curioso aqui, ó, com agulha. Isso aqui é para me tirar a amostra e colocar nos equipamentos, tá? Aqui, como é que vocês fazem virar essa água suja pra essa água limpa, de tão suja que ela tá e a cor dela? Tá vendo? Olha pra você ver que interessante, ó. Olha a pergunta aqui da colega, ó. Gente, como que eu faço? Como que eu vou fazer para fazer essa água dessa condição chegar nessa condição? Aí entra o trabalho nosso. Trabalho da Copasa, das empresas de saneamento, dos técnicos. A gente estudou, correu atrás de se qualificar para entender os processos da água. Aí lá na estação, eu me empenho, o colega se empenha, e aí a gente vai adicionar o quê? Alguns produtos químicos, que vai fazer uma reação, que vai fazer isso aqui descer, sedimentar, e vai separar a água limpa do sujo, tá? Então é um processo de tratamento onde várias pessoas trabalham empenhadas para resolver, tá bom? Então vocês têm que lembrar que a água vai para uma estação de tratamento de água. É lá que ocorrem esses processos. E esse produto químico coloca pode deixar a pessoa doente? Olha que pergunta interessante, olha. Os produtos químicos que colocam pode deixar uma pessoa doente? O produto químico é sempre perigoso, né? Aquilo que a gente não pode mexer. Mas por que a água sai com qualidade? A gente só coloca na água o suficiente para ela ficar tratada. Então, ao invés de trazer doenças, ela leva o quê? Saúde. Por isso que tem um medidor lá que tem que ser a quantidade exata, Exatamente, né? Se colocar então, em excesso... Isso. Aí Então, vai ser prejudicial. o produto químico não pode ser adicionado em excesso.